Olá, meu nome é Fernanda Imediato, eu sou editora, produtora cultural, produtora editorial e escritora. Eu tenho 2 obras publicadas, sendo que uma delas, A Menina Sem Cor, foi contemplada pelo PROAC em 2016. Eu queria falar agora muito rapidamente sobre a minha trajetória no mundo editorial. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos de idade, desde então já são 26 anos de experiência. A última editora que eu trabalhei, a Geração Editorial, eu era editora, então eu trabalhava com livros de domínio público, livros infantis, e atualmente eu abri uma empresa de consultoria editorial e eu trabalho principalmente em livros da segmentação infantil. Eu acredito muito na coletividade e eu acho que cada um de nós tem uma responsabilidade social de fazer alguma coisa para o próximo. Então, de tempos em tempos, eu tento fazer arrecadações de brinquedos, de roupas, para destinar para as crianças carentes. E com os meus livros, eu estou sempre me oferecendo para fazer contação de história nas escolas públicas, nas instituições, porque eu gosto muito de ter esse contato com as crianças carentes. Porque quando você vai fazer uma visita, você faz uma contação e você está ali para elas se sentem muito importantes, elas ficam muito felizes. Porque às vezes elas têm na cabeça que escritores, atores, celebridades são pessoas inacessíveis. Então elas ficam muito contentes quando ela tem um contato assim com um tipo de pessoa que para elas é fora da realidade. E eu tento sempre incentivá-las a escreverem, a desenharem, a colocar as ideias criativas que as crianças têm o tempo todo no papel, e elas ficam muito felizes, muito empolgadas, e isso também me deixa muito realizada. Como nasceu o Morcego Sem Asas? Eu tenho um filho de 3 anos e meio, e toda noite a gente se deita no escuro antes dele dormir, e a gente fica juntos inventando histórias. Então toda noite é uma história diferente. Um dia eu comecei a contar para ele a história de um morcego que não tinha asas. E eu vi que ele ficou extremamente interessado, participativo, e assim que eu saí do quarto, eu fui escrever a história. O projeto Morcego Sem Asas é, então, a finalização, impressão e distribuição do livro impresso, a conversão dele para um EPUB acessível, lembrando que as 2 versões vão ter QR Codes que vai permitir que as crianças baixem atividades para fazer em casa. Vai poder ser baixado também o manual do professor, que conta um pouco sobre a história do livro, fala um pouco sobre o gênero e também dá algumas dicas de atividades que podem ser realizadas dentro da sala de aula, e também um QR Code que vai levar para um vídeo acessível, que é uma animação da história com narração, legendas e libras, para que assim todas as crianças possam ser contempladas. Para finalizar esse vídeo, eu queria então contar um pouco sobre a história do Morcego Sem Asas. O Morcego Sem Asas é uma história sobre persistência e empatia. O morcego nasceu sem asas e isso o impedia de realizar seu maior sonho, que era voar. E para conquistar seus objetivos, ele tenta diversos recursos para superar sua deficiência. Ele fracassa em todos, mas não desiste, até que ele acha uma inesperada solução. Nesta obra, as crianças descobrem a importância de ter sonhos e jamais desistir deles. E quando eu escrevi essa história, eu queria muito colocar ela rapidamente no papel. Então eu pedi para um amigo meu, designer, Alan Maia, para ilustrar a história. E vocês vão poder ver um pouco desse livro no anexo desse edital. E para finalizar de vez, eu queria ler um trecho do livro para vocês. Era uma vez um morcego que não tinha asas. Ele era triste, pois queria voar. Um dia ele encontrou um balão. Ele subiu no balão. O balão voou. O morcego sem asas ficou feliz. Mas o balão estourou e o morcego caiu. O morcego ficou triste, pois ele queria voar. Ele não tinha asas, ele não tinha um balão. Ele encontrou um aviãozinho de controle remoto. Ele subiu no aviãozinho e o aviãozinho voou. Mas a pilha acabou, o aviãozinho guiçou e o morcego caiu. O morcego ficou triste, pois ele queria voar. Ele não tinha asas, não tinha balão, não tinha aviãozinho.
ele encontrou um ventilador de teto. Então eu vou pular um pouquinho para ir até o final do livro. Vamos lá. O morcego ficou triste, pois ele queria voar. Ele não tinha asas, não tinha balão, não tinha aviãozinho, não tinha ventilador, não tinha pássaro, não tinha floco de neve, não tinha vento. Ele não tinha mais esperanças. Ele se sentou e chorou. Mas então ele encontrou um menino. O menino perguntou o que havia acontecido. Ele mostrou sua falta de asas, falou do balão, do aviãozinho, do ventilador, do pássaro, do floco de neve e do vento. O menino teve então uma ideia. Ele construiu 2 asas de arame com tecido resistente. Ele amarrou as asas no morcego. O morcego agora tinha asas e voou feliz. Espero que vocês gostem desse projeto.